O Granatum conta com a ferramenta de planejamento orçamentário. Então aqui a gente pode acessar o menu Planejamento e Orçamento. Nele a gente consegue definir orçamentos para diversas categorias. Eu vou fazer aqui um exemplo do planejamento para 2018. Então, eu vou colocar aqui Orçamento 2018. É possível definir o período em que esse orçamento vai acontecer. Então, eu posso definir, por exemplo, um mês, um trimestre, um quadrimestre, enfim. Vou definir aqui para 2018, para o ano inteiro. É possível também criar o orçamento para contas específicas. No nosso caso, eu vou usar todas as contas, mas eu poderia escolher uma delas. E também para centro de custo. Eu vou fazer um orçamento para a empresa como um todo, mas eu poderia, por exemplo, fazer o orçamento de um projeto específico ou de um departamento específico. É bem bacana. Dentro da estrutura do meu orçamento, eu posso ter categorias de ganho e de gastos. Eu vou definir aqui, por exemplo, criação, divulgação e manutenção de sites. Essas são as minhas 3 categorias de ganho. E também categorias de gasto. Eu vou colocar aqui freelancer e também folha de pagamento. Outro fato bem interessante, uma característica interessante que a gente tem aqui é que você pode definir um orçamento para subcategorias, então num nível bem próximo, né? Por exemplo, eu posso definir aqui um orçamento para Prolabore ou para salário. Ou eu posso fazer um orçamento mais simplificado, considerando somente a categoria principal, a categoria PAI aqui. Então eu vou usar a categoria PAI, folha de pagamento e freelancer. Clico em salvar. E aqui eu já começo a definir os valores para esse meu orçamento. Aqui do lado esquerdo, então, eu tenho as categorias de ganho, criação, divulgação e manutenção de sites aqui no meu exemplo, e de gastos também. Para definir o valor para cada uma delas, é só clicar sobre a categoria, e aí você vai começar a definir o valor aqui do lado direito. Uma ferramenta bem interessante para te ajudar no seu planejamento é o histórico de valores realizados no período anterior do seu orçamento. Então, aqui no meu orçamento é dia 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018. O Granatum, se você já tiver esse histórico no Granatum, ele vai buscar aqui todo o histórico dessa categoria criação e vai trazer aqui para você ter uma base de como vai ser o seu orçamento. E até mesmo copiar os valores do histórico para o novo orçamento que você está criando. Então, se eu clicar aqui, ele já copia os valores ali para cima e eu posso completar ou alterar esses valores do jeito que eu achar melhor. Vou criar aqui para criação, da mesma forma para divulgação. E da mesma forma para manutenção de sites. E nas categorias de gasto, da mesma forma. Então, se eu tivesse gastos aqui, eles já apareceriam também no histórico. Se eu não tiver um histórico de gastos, ele não aparece. Então, aqui na folha de pagamento eu não tenho, aqui em freelancer eu tenho. Eu posso copiar aqui esses valores e da mesma forma alterá-los. E salvar. Legal. Feito isso, eu venho aqui para visualizar o meu orçamento. Essa é a tela do meu orçamento para 2018. Então, eu tenho aqui 3 colunas em cada um dos meses. Eu tenho a coluna de orçamento, que é o que eu defini como orçamento. A coluna de realizado ou previsto, que é o que efetivamente você está lançando no Granatum. Então, você vai acompanhando isso à medida que você vai fazendo os lançamentos. E qual é a diferença? Então, aqui, essa é a previsão do que vai acontecer. Aqui, da mesma forma, a definição do meu orçamento, o que foi realizado ou previsto e a diferença. Assim você consegue
enxergar se você está indo na direção do seu orçamento ou quão distante você está dele. E você pode criar aqui quantos orçamentos você achar interessante. Então eu vou criar um outro orçamento aqui, otimista, para 2018. Isso é muito bacana. Você pode simular cenários e acompanhar os cenários ao mesmo tempo em que o seu orçamento está sendo executado. Então, aqui da mesma forma, criação, divulgação, manutenção de sites, freelancer e folha de pagamento. E salvar. Aqui no meu cenário otimista, eu quero mais do que os valores do ano passado. Então eu posso definir aqui que eu quero 205 mil. E claro, posso mudar o valor. Aqui eu quero 215 mil. Aqui eu quero 300 mil. E assim sucessivamente. Quando eu visualizo o orçamento, eu vou ter aqui duas abas, uma do orçamento de 2018, outra do orçamento otimista de 2018. Você consegue, então, definir e simular cenários aqui no orçamento do Granato, quantos você desejar, para fazer um planejamento mais preciso da sua empresa. Se você precisar redefinir os valores, é só vir aqui em definir valores e alterar os valores do seu orçamento. Da mesma forma, se precisar adicionar alguma categoria, só vir aqui em editar orçamento e selecionar mais quantas categorias você quiser.